que a gente vai conversar nessa live de hoje do aquecimento? Hoje a gente vai resolver um obstáculo, que nada mais é do que um pensamento que deixa a gente com a pulguinha ali atrás da orelha. E o pensamento que eu trouxe hoje é: será que faz sentido eu pagar para alguém me ajudar a planejar a minha viagem se a intenção é economizar? É fazer viagens mais baratas? Faz sentido eu ter esse gasto a mais? Compensa? Então é isso que a gente vai conversar. Esse pensamento, ele é um obstáculo que não vai te impedir de viajar, né? Você não vai deixar de viajar por ter esse pensamento. Mas eu quis trazer ele aqui porque ele pode sim te impedir de realizar viagens melhores e viagens mais baratas. E eu sei que nesse primeiro momento isso é um pouco contraintuitivo, né? Como é que eu vou fazer uma viagem mais barata se eu vou pagar alguma coisa para alguém, para alguma empresa, algum serviço, como isso, tá? Só que, qual que é o ponto aqui? É como várias coisas que a gente faz na vida, né? A gente se compromete com algumas coisas e só vai ver o resultado daquilo depois. Então, muitas vezes a gente contrata algum serviço e esse impacto de economia você vai enxergar depois, mais na frente, você não vai enxergar na hora. Você tem que acreditar que ele vai acontecer e entender que ele vai acontecer. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, confia em mim, aguenta que daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais. E, como sempre, a minha intenção aqui é te apresentar informações para que você possa tirar as suas próprias conclusões, para no final você perceber se faz sentido ou não. Então, eu vou trazer, né, dados, fatos, vou apresentar algumas coisas aqui para você e no final você decide se faz sentido para você ou não, se esse obstáculo está resolvido ou não. Ou melhor, eu vou resolver o obstáculo, isso eu tenho certeza. A partir disso, aí é você que vai decidir se você vai usar essas informações que eu te dei ou não, tá? Então, vamos começar. Primeiro, o que seria essa ajuda? O que seriam essas assistências que eu tô falando, que seriam ajudas que você poderia contratar para te ajudar ali na tua viagem? Eu tô falando aqui de serviços como consultoria de viagem, roteiros e guias de viagem prontos ou personalizados, uma assistência de viagem, né, algum tipo, uma espécie de mentoria e também cursos de viagem. Aí podem ser cursos bem completos, como pode ser curso só de alguns temas específicos, tá? Pode ser que você encontre outros sinônimos, outros nomes para as mesmas coisas que eu vou apresentar aqui, mas não se preocupa muito com isso, porque a ideia é você entender o conceito. Então, quando você vê alguém falando sobre algumas dessas coisas, oferecendo algum desses produtos ou serviços, se você entende o conceito, você vai lembrar quando eu te expliquei o que era o que aqui, tá? Então, o nome em si não é o principal fator. Vamos lá, deixa eu te falar um pouquinho sobre consultoria de viagem, como é que funciona normalmente. A pessoa aqui, né, o profissional, ele costuma, numa consultoria, preparar toda a tua viagem para você, tá? Você, óbvio, vai dar as coordenadas, vai explicar qual que é o teu estilo, vai falar, evidente, né, qual que é o destino que você quer ir, quantos dias você vai ficar, quantas pessoas vão viajar, qual é o teu estilo de hospedagem, né, que tipo de hospedagem você aceita. Enfim, detalhes ali, informações relevantes para que o consultor possa preparar toda a tua viagem de acordo com os teus gostos, com os teus limites de gastos, enfim, com o que for, tá? E aí, no fim das contas, você só vai precisar avaliar as opções que ele vai te apresentar e tomar as decisões do que é melhor para você, sempre, claro, baseado que essa pessoa provavelmente vai te dar orientações, vai te dar dicas, e aí você decide o que é melhor. Normalmente, um consultor, ele cobra um valor fechado pela consultoria. Ou melhor, um valor separado. Você enxerga quanto custou a consultoria e você enxerga quanto custa a sua viagem. Que normalmente, até numa consultoria de viagem, as compras, né, os gastos vão cair todos direto no teu cartão de crédito, coisa por coisa, né? Você vai comprar passagem, vai comprar hospedagem, cada uma das despesas vai cair ali, você vai enxergar de forma transparente, o consultor vai te cobrar um valor por aquele serviço, tá? Normalmente, uma consultoria não envolve itens com comissão, tá? Normalmente. O que eu quero dizer com comissão? Quando a gente trabalha com agências, por exemplo, agências de viagem, tem
um valor ali, uma comissão embutida dentro de cada um dos itens que a gente está comprando, porque é dessa forma que a agência de viagem ganha, né, o valor dela pelo serviço que ela está prestando, tá? Então, às vezes, alguns consultores trabalham dessa forma, mas não são todos. De modo geral, é um valor fechado e acabou. Você paga por aquele valor, enxerga quanto está pagando pela consultoria e o restante é realmente custo da tua viagem. Como é que funciona uma assistência de viagem ou uma espécie de mentoria? Como é que funcionaria isso? É um pouco diferente da consultoria, porque aqui funciona como uma orientação mesmo. Então, alguns profissionais da área de viagens, eles oferecem um auxílio. Então, você paga por horas, enfim, paga por alguns encontros e aquela pessoa tira suas dúvidas, te dá orientações. Então, ela não faz para você, mas ela serve como um mentor que tá ali te ajudando. Esse também é um formato que existe. Outra forma que existe são os roteiros personalizados. É como se o roteiro personalizado ele fosse um pedaço da consultoria completa, tá? Porque na maioria dos casos a consultoria inclui, inclusive, o roteiro personalizado. Então, a pessoa que faz a consultoria entrega toda a parte de atrações, de passeios, o que você vai fazer no destino, sempre de acordo, óbvio, com os teus gostos e com os direcionamentos que você deu. O roteiro personalizado é exatamente essa parte. É a parte das atrações, do que você vai fazer no local, né? Essa daqui é uma das partes, inclusive, mais trabalhosas do planejamento de uma viagem. Então, esse aqui é o roteiro personalizado, vai ser elaborado exatamente para a tua viagem, para a tua quantidade de dias, para os teus destinos, para as tuas particularidades. E aí não envolve os demais itens de uma viagem, como passagem, hospedagem, esse tipo de coisa, não está incluso num roteiro personalizado, tá? Qual a diferença do roteiro personalizado para os roteiros prontos ou para os guias de viagem? Também é um nome bem comum, tá? Aqui você vai estar comprando um roteiro padrão. Então, a pessoa elaborou um roteiro para algum destino, ou uma única cidade, ou várias cidades, ou já um roteiro de uma viagem completa. Ela desenvolveu aquilo, você vai receber uma informação padrão, que costuma ser bem completa, vai ser cheia de possibilidades, ele vai te dar um roteiro central, mas você vai ter tantas outras possibilidades que você consegue sair daquele roteiro ali com plano B, com plano C, com plano D, com tudo possível se você precisar ajustar esse roteiro, que é um roteiro pronto, um roteiro padrão, tá? De modo geral, eles também vão ter só informações de atrações, né? Assim, coisas de dia a dia da viagem, não vão te dar orientações de como montar aquela viagem. Alguns outros guias, não é tão comum, vão te dar algumas orientações a mais que vão te ajudar a planejar aquela viagem também, mas de modo geral não tem essa parte. E por último, o que seriam os cursos, né? O próprio nome já diz, é um curso que vai te ensinar alguma coisa. Em 99% dos casos, os cursos de viagem relacionados a qualquer assunto de viagem, eles são online, na maioria das vezes. Um e outro workshop, alguma coisa assim acontece presencial, mas de modo geral eles já funcionam, a maioria é online mesmo. E aí tem alguns formatos diferentes. Tem cursos que você vai aprender tudo sobre planejamento de viagem, a pessoa ensina tudo no curso. Tem outros cursos que é apenas um tópico, por exemplo, um curso só de passagem aérea, um curso só de hospedagem, que são os temas mais comuns, assim, quando você encontra curso solto, tá? Também tem cursos por temática de viagem, como assim? Tem cursos que vão ser gerais, assim, que funcionam para viagens de modo geral, que inclusive é o caso do curso aqui do Fórmula de Viagem, ele serve para viagens de modo geral, não especifica. Tem cursos, por exemplo, para ano sabático, então a pessoa vai sair naquelas viagens de 1, 2 anos de volta ao mundo. Tem curso para isso, tem curso para orientar, para ajudar com imigração, então quando a pessoa vai migrar para outro país também tem curso. Tem alguns cursos que são específicos para, por exemplo, a pessoa quer fazer mestrado fora, quer fazer intercâmbio, então enfim, tem diversos tipos de curso aqui no universo de viagens. E em todos esses cenários que eu te apresentei, todos eles, existem diversos profissionais que oferecem, né, esses serviços e esses produtos, tá? Desde os blogueiros de viagem maiores, né, os produtores de conteúdo de viagem que têm grandes contas, até a galera menorzinha, como eu, que
tá aqui oferecendo alguma coisa, né? Tá dando conteúdo gratuito, trazendo conhecimento para vocês, mas a gente também tem os nossos produtos. Então, toda a galera de viagem tem alguma coisa, né? A maioria tem algum produto ou algum serviço para oferecer. Tem, inclusive, algumas agências que oferecem esses tipos de produto. Normalmente não vai ser curso, né? Mas alguns oferecem algum tipo de consultoria, alguns roteiros prontos. Então, tem umas coisinhas diferentes. Mas, de modo geral, a maioria das pessoas vão ser autônomas, né? Elas têm os perfis, têm os blogs, têm os canais e oferecem alguns desses produtos, tá? Só antes da gente continuar, eu quero só mencionar essa parte, na verdade, a parte que a gente não vai abordar nessa live aqui de hoje, tá? Só para deixar mais clareado. Hoje eu não vou falar sobre serviços relacionados a agências, grandes operadoras de turismo que oferecem pacotes prontos ou que oferecem que sejam os próprios itens soltos de viagem, tá? Eu não vou falar sobre essa parte, porque senão a live ia ficar muito longa. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto há um tempo atrás, acho que há uns 2 meses atrás. Eu fiz uma live sobre isso, não exatamente sobre esse assunto, mas era falando... A gente conversou um pouquinho sobre quando valia a pena eu fazer as minhas coisas por conta própria, minha viagem por conta própria, e quando valia a pena eu contratar um pacote pronto, um guia para cuidar de uma parte da minha viagem, né, uma agência, enfim. A gente fez uma live para conversar sobre isso, então se você quiser dar uma olhadinha mais a fundo nesse tópico em específico, você pode ir lá no canal do Fórmula de Viagem, que essa gravação tá disponível lá no canal, tá? E aqui quando eu falo viagem por conta própria, não quer dizer necessariamente que seja sem ajuda, tá? Não me exclui a nossa conversa de hoje, tá? Por conta própria seria realmente você pegar e planejar a sua viagem, mas pode ser que você busque alguma ajuda para isso, tá bom? Então, ok. Agora que a gente deu esse overview, que a gente teve essa ideia de que tipos de serviços e produtos a gente pode adquirir para planejar melhor as nossas viagens, né? Para nos ajudar nisso, eu vou começar então a te apresentar com um pouquinho mais de detalhes para você poder concluir no final o que faz mais sentido para você. Bom, uma primeira coisa que acontece muito com a gente é super normal a gente não querer gastar com um serviço. Super. Ainda mais se a gente tá com dinheiro mais contado e se a gente não conhece muito sobre aquele serviço, realmente qual que é o valor que ele vai agregar para mim. Então, pelo menos num primeiro momento, a gente sempre fica mais assim, de não gastar né, de gastar com alguma coisa, né? Eu, pelo menos, sempre busco descobrir mais sobre aquele serviço antes de já contratar. Só que você já deve ter ouvido falar, né? Já deve ter ouvido falar, não, já deve ter ouvido alguma história, ou você mesmo já tenha vivido alguma história, que a conclusão final da história foi aquele famoso: o barato pode sair bem caro. E às vezes pode, e a gente tem diversos exemplos em diversos tópicos, né? Mas deixa eu te dar um exemplo aqui em viagens. Meu exemplo. Talvez você já conheça meu exemplo, porque eu já falei ele aqui algumas vezes, tá? Eu definitivamente vivi esse dilema do barato sai caro na minha primeira viagem internacional, tá? Eu não tinha ideia, né, na época, o que envolvia um planejamento de viagem, né? Eu achava que o que eu tava fazendo era o suficiente, que eu tava fazendo por conta, e que as coisas eram daquele jeito mesmo. Enfim, eu sabia o suficiente. Qual que foi o resto da história, tá? Vou resumir bem, porque não é o objetivo de hoje, até porque eu já contei várias vezes. No final, eu gastei mais de 26 mil reais para passar um mês dos Estados Unidos. Gente, isso é muito dinheiro. E ainda por cima, minha viagem não foi bem aproveitada. Ela definitivamente não entra no tópico viagens super incríveis. Claro, pela viagem em si, ela foi incrível, evidente, né? Foi a realização de um sonho e várias coisas. Óbvio que ela foi ótima nesse tópico, mas ela poderia ter sido muito, muito melhor, muito mais bem aproveitada, tá? E qual que é a conclusão que eu cheguei?
né? O que eu enxergo hoje, né? Enxerguei um tempo depois. Que eu queria ter essa clareza de que buscar algum tipo de ajuda, qualquer que fosse, poderia ter mudado completamente o jogo dessa viagem pra mim, né? Mas quando a gente tá começando a fazer alguma coisa nova, que a gente não conhece, na época eu não tinha ideia do tanto de serviço que poderia ter disponível, tá? Inclusive, há 7 anos atrás, que foi quando eu comecei a planejar essa viagem, não tinha essa tanta diversidade, tanta opção, assim, disponível de serviços relacionados à viagem, né? Esses que a gente vê hoje na internet de tão fácil acesso, todos esses que eu mencionei, não tinha tanta coisa assim há 7 anos atrás. E aí, passada a primeira viagem, né, e o susto do custo dessa viagem, eu percebi que fazia bastante diferença ter ajuda. Inclusive, logo em seguida, eu comecei a pensar que oferecer consultoria, não no nível que eu expliquei para vocês, né? Na época eu também não tinha tanta noção assim, mas eu vi ali que fazia sentido, né? Como eu senti falta daquilo depois, eu percebi que fazia falta, né? Que fazia diferença, e que foi que eu comecei a pensar em consultoria de viagem, já com os aprendizados que eu tinha tido na minha primeira viagem, porque também eu descobri que eu gostava bastante de organizar e planejar viagens, então eu queria estudar mais e aprender mais sobre o assunto, e pensei que quem sabe um dia eu poderia oferecer consultoria de viagem para as pessoas. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, bem resumidamente, tá? Ok, agora a gente entendeu um panorama geral, você entendeu o que pode fazer diferença. Depois a gente vai voltar no meu exemplo mais pra frente. Mas quais são, de fato, as vantagens da gente usar algum desses serviços, produtos, algum desses cursos, tá? Eu levantei aqui 4 grandes vantagens que eu enxergo. Uma delas é o ganho de tempo, indiscutivelmente. Em qualquer um dos casos que você venha escolher, você vai ganhar tempo de alguma forma. Em alguns você vai ganhar mais, em outros você vai ganhar menos, mas você vai ganhar. Se você entrar num curso, por exemplo, você vai ganhar tempo porque você vai receber o caminho todo explicado para você, em ordem, todo correto, o que você precisa, onde é que estão as coisas, tá tudo ali nas tuas mãos. Você não precisa sair descobrindo tudo. Você ganha tempo por isso, né? Você vai aprender como fazer, porque a sua intenção é aprender como fazer, então óbvio que você vai colocar a mão na massa e isso vai requerer um tempo seu, mas todo o tempo de descobrir como fazer as coisas você não precisa, porque isso já está feito no curso. Ganhou tempo. Se você contratar alguém para planejar a tua viagem para ti, uma consultoria, por exemplo, seu ganho de tempo é imenso, né? Praticamente 100%, porque o trabalho pesado, digamos assim, vai estar com a pessoa que está fazendo a consultoria para você, você só vai precisar tomar as decisões, fazer umas pesquisas ali, umas coisinhas, né? Então, definitivamente você ganha tempo. Se você compra um roteiro, você ganha tempo, porque toda aquela parte de pensar no roteiro, né, no destino, nos detalhes, como eu disse antes, é uma das partes mais trabalhosas de uma viagem. Também é uma das mais gostosas de se montar para quem gosta de planejar a viagem, preparar a viagem é uma das partes mais legais, mas também é bem trabalhosa. Então, ter alguma coisa pronta definitivamente faz você ganhar tempo. Outro tópico que é uma vantagem: qualidade da informação. Também, qualquer formato que seja, adquirir qualquer serviço ou produto que eu mencionei, tem qualidade da informação ali. Porque a pessoa que está te entregando aquilo, ela sabe, né, muito bem o que ela está fazendo, ela trabalha com aquilo, ela já experienciou, se não aquilo, coisas muito parecidas, ela estudou muito para montar aquilo, ela pesquisou, ela já fez aquele trabalho pesado, aquele trabalho duro e está entregando tudo prontinho para ti, mastigadinho para ti, com informações corretas, né, com o que você precisa saber. Então, você ganha também qualidade de informação, né, segurança da informação, saber que você está recebendo alguma coisa que é correta, que é verdadeira, que é a mais atualizada, tá? Outra vantagem: melhora as tuas experiências de viagem, também independente do serviço, do que for que você escolher, se for um só, se for uma mistura, o que for, tá? Por quê? Porque vai te ajudar a ter uma viagem muito mais bem aproveitada. Seja em questão de tempo, aí é a viagem mesmo.
Você vai aproveitar melhor a tua viagem, porque você vai ter as coisas preparadas e organizadas, então vai ter o teu tempo otimizado para a tua parte de passeios, de atrações, para conhecer as coisas. Você vai fazer melhores escolhas, seja ou porque você aprendeu num curso o que você precisa fazer e aí você escolhe melhor, ou porque alguém já te deu as informações mastigadinhas e aí você só precisa escolher, né? Você vai escolher coisas que combinam mais com você. Então, definitivamente, isso afeta positivamente a tua experiência de modo geral. Então, a tua viagem de modo geral acaba sendo melhor, né? Sendo mais incrível. E a quarta vantagem, o quarto benefício, são as economias. E é aqui que eu falei que entra a parte um pouco mais contraintuitiva, né? Como assim? Como é que eu vou economizar se eu tô gastando a mais? Como assim? Como assim? Então, vamos pensar aqui. Vamos levar alguns pontos em consideração. E aí, você vai me dizendo aí se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, me fala, mas eu acho que você vai concordar comigo, tá? Você tem que pensar no custo do teu tempo. Quando você paga alguém para fazer alguma coisa para você, ou quando você compra uma informação que já tá pronta, né? Que você não precisou buscar aquilo, ela já tá lapidada para você, você tá ganhando antes, como a gente falou, em tempo. Mas o teu tempo tem um custo. E aí você pode literalmente calcular o custo do teu tempo, né? Se você tem um salário, ou você é autônomo e ganha uma média mensal de X R$1.000, enfim, o que for. Você tem um ganho de alguma forma e você pode calcular quanto é o teu custo hora. Se eu trabalho X horas por mês e ganho X reais, então a minha hora custa tanto. Tá? Então a tua hora tem um custo. E aí você tem que pensar o quanto você está disposto a pagar para outra pessoa para você ter esse tempo para você, para fazer outra coisa da sua vida, por exemplo, né? Ganhar esse tempo. Então, tem um ponto aqui, tá? Que você tem que levar em consideração. Outra coisa para levar em consideração é que quando você aprende a fazer do jeito certo, ou quando alguém te ajuda a fazer, ou te dá a resposta pronta, há uma chance enorme de você diminuir os erros que você vai cometer na viagem, principalmente aqueles que são relacionados a gastos, né? Que vão te fazer gastar mais, os famosos gastos desnecessários, porque você sabe como fazer ou alguém te disse como fazer. Então, você vai escolher melhor as suas passagens, porque sim, a gente faz perdão da palavra, umas cagadinhas com passagem que a gente nem sabe. Às vezes, passagem é um clássico, às vezes o barato sai caro também. Tem que tomar cuidado com algumas coisas. Às vezes você vai errar na hospedagem, e sim, dá pra errar bastante em todos esses tópicos aqui, tem diversos exemplos, a gente pode fazer uma outra live só pra falar de exemplo de erro de viagem, que tem diversos, né, de histórias. Você pode fazer errado em relação a passeios, você pode fazer alguma coisa errada que você vai ter que, talvez, cancelar e perder aquele dinheiro, enfim, tem várias coisas. Você pode errar nos gastos de alimentação porque não tem as orientações corretas, não recebeu as orientações, não sabe técnicas para equilibrar melhor a tua alimentação e gastar menos na viagem. Tem várias coisas. E aí, ou isso você aprende, ou alguém te dá essas informações, tá? E são coisas que, se você não recebe ajuda, você vai aprender na tentativa e erro e não vai aprender numa única viagem. Isso aqui leva alguns anos, viajando com frequência, viajando todos os anos, para você ir lá pelas tantas aprender realmente todos os pontos. E até lá você vai ter perdido dinheiro em vários tópicos, tá? Então, quando você busca ajuda, você economiza sim, economiza já de cara naquela primeira viagem, tá? E muitas vezes, inclusive, você economiza mais do que o valor que você investiu com aquela ajuda, de novo, qualquer ajuda que seja, tá? E isso vai nos levar ao ponto da gente fazer umas continhas. Eu quero apresentar aqui algumas continhas para você, para te mostrar, de fato, que faz diferença e que é relevante, tá bom? O que eu vou levar em consideração aqui? Há uns meses atrás, eu fiz um levantamento exatamente de valores
tópicos que eu apresentei para vocês, de serviços, de roteiros. Então, eu tenho algumas informações levantadas. E também coloquei, né, levei em consideração os valores que eu cobrava por consultoria de viagem, por roteiro personalizado, porque todos esses serviços eu também tenho ou já tive, né? Depende, nem todos eu faço ainda hoje. Então, eu levei esses valores em consideração. Se você entrar, né, for na internet, pesquisar por consultoria de viagem, por roteiro pronto, por roteiro personalizado, você vai encontrar uma média de valores bem parecida com o que eu vou comentar aqui. Caso você queira fazer aí a contraprova, você vai ver que você vai encontrar valores parecidos, tá? E aí, o que a gente tem? Vou pegar aqui primeiro o exemplo de uma consultoria completa. Se você fosse contratar uma consultoria completa, na média, ela sai R$60 por dia de viagem. Tá? Aqui levantando custos de... Acho que levantei de mais de 10 lugares diferentes que oferecem consultoria, tá? Então, o que isso quer dizer? Para uma viagem de 20 dias, vai dar R$1.200 a consultoria, tá? E aqui, dependendo da consultoria, se tem mais pessoas envolvidas na viagem, se cobra um valor a mais por essas pessoas, tá? Então, não é tipo R$60 dividido por 5 pessoas, tá, gente? Normalmente não é assim que as consultorias cobram, tá? Não necessariamente o valor vai dobrando por pessoa, né? 60 por pessoa, mas não é 60 dividido por várias pessoas, tá? Porque na consultoria o consultor vai fazer todos os detalhes, então ele sabe sim quantas pessoas tem na viagem, tá? Então vai dar aqui uma média de 60 por dia. Uma viagem de 20 dias, R$1.200, uma viagem de 10 dias, 600, uma viagem de 30 dias, 1.800 e assim vai, né? Como aqui no caso da consultoria, o consultor, ele sempre vai buscar o melhor custo-benefício para você, de acordo com as informações que você passou para ele, desculpa. Então, você vai acabar economizando por causa disso, mesmo pagando no serviço, porque ele vai escolher como se ele estivesse escolhendo para ele. E até porque, como você já pagou o serviço dele, ele tá ganhando o valor inteiro por aquele serviço, ele vai definitivamente escolher o melhor custo-benefício para você. Ele vai te apresentar opções, vai te mostrar ponderações de por que aquela mais barata vale ou não vale a pena, enfim. Ele vai desenrolar ali as informações, tá? E essa, inclusive, é a mesma lógica, né, que eu sempre usei nas minhas consultorias, de buscar sempre o melhor custo-benefício para os meus clientes. E foi baseado nisso, baseado nesse método, inclusive, que saiu o curso do Fórmula de Viagem. Então, meus alunos têm acesso a essa mesma lógica de economia. Por que eu tô te falando isso? Porque para te mostrar um exemplo de economia, eu vou pegar o exemplo de uma viagem de uma cliente minha de consultoria que aconteceu no começo desse ano. Foi uma viagem de 20 dias para a Europa. E eu vou te explicar aqui um pouquinho as economias que aconteceram justamente por saber o que fazer. E aí a gente vai poder comparar com esse custo aqui da consultoria para você ver se faz sentido ou não, tá? Então eu vou compartilhar aqui na tela. Eu trouxe aqui só a tabela dos gastos desnecessários que poderiam ter acontecido, tá? Para também não ser tão demorado, porque se eu fosse trazer todas as informações, a gente ia ficar aqui até 10 horas da noite para eu explicar tudo para vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui? Foi uma viagem de 20 dias, e esses foram os custos que eu explicitei, custos que não aconteceram porque a viagem foi planejada da forma correta, levando em consideração, né, o passo certo. Então, as compras foram feitas da melhor maneira possível. Então, esses 2.513 que tá aparecendo aí, eles não aconteceram, mas eles teriam acontecido se eles não tivessem buscado uma ajuda. E aí, aqui ajuda. Não precisaria ser necessariamente a consultoria, poderia ter sido um curso, poderia ter sido a consultoria de outra pessoa, poderia ter sido um curso de viagem de outra pessoa, tá? Não é porque foi necessariamente o meu. Eu tô querendo mostrar pra vocês aqui realmente a lógica, tá? O que eu coloquei ali? O primeiro tópico é deslocamentos a mais. Por eles escutarem as minhas orientações de que colocar muitas cidades na viagem deles não valia a pena, que existia ali a gente ia tentar fazer a ida e a volta por cidades diferentes, mesmo que a passagem principal fosse mais cara, porque muitas vezes retornar
para a primeira cidade da viagem não compensa. Então, enfim, eles aceitaram todas as orientações e com isso deixaram de gastar R$ 347, né? Eles teriam gasto R$ 347 a mais nesse tópico de deslocamentos, que inclui inclusive os deslocamentos internos lá dentro da viagem deles na Europa, tá? Na parte da bagagem despachada, eu trago esse tópico aqui porque eles toparam viajar de bagagem de mão, mesmo indo viajar no frio. Então, eles também escutaram as minhas orientações e não viajaram com mala despachada, o que dá um custo maior, principalmente quando a gente tem deslocamento interno, porque dependendo de como for esses deslocamentos, a gente tem que pagar por essas malas despachadas, tá? Então, de modo geral, a gente só não paga nos voos grandes, né, nos voos internacionais, mas nos deslocamentos internos acontece, principalmente se você tiver de avião, né? Se você for de trem ou de ônibus, você não pagaria, mas no caso deles foi de avião. Então, eles deixaram de gastar R$ 370. A parte de shuttles do aeroporto são os transportes relacionados a sair do aeroporto e ir para a hospedagem, ou da hospedagem para o aeroporto, enfim, o momento de ir embora. Que no caso deles também foi mais de uma vez, porque eles se deslocaram de avião em quase todos os trechos da viagem deles. E aí, o que aconteceu aqui? Eu criei as orientações para que eles usassem o transporte público, eles super toparam o transporte público, eu também cuidei, né, com os voos para que fossem em horários que eles poderiam usar o transporte público, que eles não precisariam pegar um táxi ou pegar um shuttle, então com isso também teve uma economia de quase R$ 300 nesse tópico. Tá? A parte de passeios também teve uma economia de 429, e aqui eu trouxe a economia só pensando em uma cidade, mas esse valor poderia ser maior. Por quê? Porque é muito comum, por falta de pesquisar, por falta de ir atrás das informações, a gente comprar o City Pass das cidades, que são aqueles blocos com vários passeios inclusos, tá? Em algumas cidades, compensa realmente comprar um City Pass, mas para isso você precisa fazer conta. E no caso deles, não valia a pena em todas as cidades que eles visitaram. Então, como eu sei dessa informação, fiz todas as contas, apresentei a situação para eles super entenderam, e com isso eles deixaram de gastar R$ 429 de passeio. Então, eles teriam gastado a mais se eles tivessem simplesmente comprado City Pass sem fazer conta em todas as cidades, tá? E a parte de alimentação, por aplicarem as técnicas que eu ensino de economias relacionadas à alimentação, eles economizaram R$ 1.067, né? Deixaram de gastar R$ 1.067, dando o total dos R$ 1.513, tá? A viagem deles, então, ali tá o valor total. Deu mais ou menos 12.700 por pessoa e teria saído 15.265 por pessoa se esses gastos tivessem acontecido, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu te mostrei uma economia de R$ 2.513 numa viagem, uma viagem maior, né? Uma viagem ali que daria R$ 15.000. E você teria gasto na consultoria, no exemplo que eu dei de 20 dias, mais ou menos uns R$ 1.200. Ainda assim, você tem um saldo positivo, porque a diferença daria R$ 1.313. Então, mesmo contratando a consultoria, você ainda teria uma economia de mais de R$ 1.300 nesse exemplo aqui de viagem. E aí, a gente pode pegar o mesmo exemplo e pensar nos cursos. Então, vamos pensar em cursos de viagem. A parte de cursos não tem exatamente uma média, porque tem um range de custos muito diferentes, tá? Você vai encontrar alguns cursos de viagem a preços bem baixos, assim, começando em R$ 90, até cursos de temas mais específicos a R$ 1.800, tá? Não se assusta com a diferença, porque a gente tá falando de coisas muito diferentes. Falar de um curso de R$ 90 e falar de um curso de 1.800, a gente não tá comparando as mesmas coisas, tá? Não é que um é muito barato e o outro é muito caro. Os custos são, de modo geral, alinhados, né? O investimento que você tem que fazer por um curso desses, de modo geral, ele é alinhado com o valor que aquele curso vai trazer para você, né? As vantagens e os ganhos que ele vai trazer para você, tá? Então, não assusta quando você vê um curso de 1.800, porque ele tem um sentido para custar 1.800, tá?
Por essa razão, eu não vou pegar nem ao norte, né? Nem tão ao norte, nem tão ao sul. Vou pegar no meio dessa faixa, que dá mais ou menos uns 700 e tanto, 800 reais no meio dessa faixa, entre 90 e 1.800. Então, a gente vai levar em consideração que essa aqui é uma média para um curso de planejamento de viagens completo, né? Que te dá todas as informações, que te ensina todo o passo a passo, tá? E aí, esse curso, não precisa ser necessariamente o meu, tá? Qualquer curso de planejamento de viagens que seja completo, que te dê todos os detalhes, ele vai te ajudar a atingir economias muito parecidas com essa que eu mostrei, porque você vai aprender o caminho. E eu diria até que podem ser até economias maiores, porque é você que tem total controle sobre a tua viagem, sobre as decisões do que fazer, inclusive do que você está disposto a ajustar, a fazer diferente, a mudar, a cortar. Então, você pode até economizar mais do que eu mostrei ali, tá? E aí, pensando então no nosso exemplo de R$ 2.513 de economia, o mesmo que eu mostrei antes para a consultoria, se você diminuir os R$ 800 mais ou menos de média que poderia custar um curso desses de planejamento, você ainda economizaria nesse cenário R$ 1.713 em uma única viagem. Qual que é a diferença aqui de um curso para uma consultoria? É que você adquire um curso, então você está adquirindo um conhecimento que você vai repetir, vai replicar em outras viagens. Então, você economiza 1.700 numa, quem sabe 1.500 na outra, 2.000 numa próxima, 500 em outra. Então, é um valor que você paga uma única vez, é um investimento que você faz uma única vez e você replica em diversas viagens, tá? Então, é um cenário diferente, tá? Um pouquinho diferente da consultoria. Mas, independente, mesmo a consultoria, mesmo que você tivesse que contratar a consultoria para todas as suas viagens, porque você não tem vontade de aprender, o que quer que seja, não tem tempo, ainda assim, eu te mostrei que mesmo assim, você economizaria em todas as suas viagens, porque alguém estaria fazendo para ti, com um olhar como se fosse o teu, realmente buscando o melhor custo-benefício e sabendo o melhor caminho e com isso fazendo as melhores escolhas, tá? Eu não vou entrar em detalhes da parte de roteiros personalizados e roteiros prontos, porque eu queria te dar uma ideia geral, né? Quis te mostrar ali a parte da consultoria e dos cursos, porque são os cenários mais completos, onde você conseguiria uma ajuda completa, em qualquer um dos dois, seja você aprendendo a fazer, seja alguém fazendo para você, um cenário completo. Mas só para você ter uma noção de custos aqui, um roteiro personalizado, né? Ele sai mais barato do que uma consultoria, então sai uma média de 35, 40 reais por dia de viagem, tá? Então, uma viagem de 20 dias daria mais ou menos uns 700, uma viagem de 10 dias daria uns 400 reais, tá? E aí, lembrando só que o roteiro personalizado é como se ele fosse um pedaço só da consultoria. Então, por essa razão, ele sai mais barato do que a consultoria, mas não chega a ser a metade do preço ou menos, porque é uma das partes mais trabalhosas, como eu mencionei, tá? Então, não acaba caindo o preço pela metade, não. E a parte dos roteiros e dos guias prontos, aí, óbvio, eles são mais baratos do que um roteiro personalizado, né? Porque o personalizado é feito para você, para tua viagem em específico. Mas o roteiro e um guia pronto você encontra no mercado. E aí também tem diversas pessoas oferecendo valores que normalmente começam em 40, 50 reais e vão até 100, 120 reais, dependendo do tipo de roteiro, tá? Se é um roteiro só de uma cidade, se é um roteiro de uma região, de uma viagem, os valores muda dependendo da informação, tá? Mas só para você ter uma noção. E aí, se você for pensar num roteiro pronto, comparar o custo dele com o valor total da tua viagem, chega a ser até um valor irrisório e que tá te trazendo um ganho de tempo imenso, como eu mencionei antes, se você for calcular quanto custa o teu tempo, né? Quanto custa a tua hora de esforço, né? De trabalho. Provavelmente, tenho 99% de certeza que um roteiro pronto é um ganho imenso se você fizer essa comparação, né? Você vai definitivamente estar gastando menos se você for pensar dessa forma, tá? E deixa eu te dar um último exemplo pra gente fechar essa parte aqui dos custos, das continhas. A minha viagem de 2015, aquela que eu fiz de 26 mil reais, um pouco mais de 26 mil reais,
Eu fiz uma viagem praticamente igual a essa em junho do ano passado. Só que eu fui pro Canadá, tá? Era o mesmo estilo, também foi um intercâmbio. Eu também passei em todos os finais de semana, como eu passei na viagem dos Estados Unidos. E ainda fiz uma viagem um pouco maior no final para uma outra região do país. Das duas viagens, eu repeti exatamente o mesmo formato. Com a diferença de que o dólar canadense que eu paguei em 2019, ele era mais... né, comparando, ele era mais caro do que o dólar americano que eu paguei em 2015, porque, né, uma diferença cambial, em 2015 o dólar era bem mais barato do que é hoje em dia, tá? Então, só pra você ter uma noção, não era só porque era dólar canadense que foi mais barato o dólar do que foi na minha viagem de 2015, tá? Não foi, era mais caro, um pouco mais caro. E o que aconteceu nessa viagem do Canadá? Eu gastei só 14 mil reais. E era um intercâmbio, 14 mil reais por pessoa, tá? Viagens praticamente iguais, né? Vai ter uma outra nuance diferente, mas é praticamente igual. Foi praticamente a metade, foi 47% a menos do que foi a outra viagem. E tudo isso porque eu sabia fazer, né? Eu tinha conhecimento, foi um conhecimento que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? Que virou método, virou curso, enfim. Só para realmente reforçar para você que faz muita diferença quando a gente não sabe, não tem ajuda, não tem para quem perguntar, não sabe para quem perguntar, e quando a gente tem as informações nas mãos, a informação correta, faz bastante diferença, tá? Claro, né, a gente não pode esquecer a proporção das diferenças, porque vai depender também do tamanho da viagem, né? Não é toda viagem que você vai conseguir economizar, por exemplo, os 2.500 que eu mostrei aqui, porque se é uma viagem menor com menos gastos, você vai economizar proporcional, né? Não vai economizar tanto assim o valor monetário. Mas vai depender mais do tamanho da viagem, mas em todos os casos, em todas as tuas viagens, você vai ter algum tipo de economia, então vai compensar de alguma forma se você escolher qualquer um dos produtos ou serviços que eu te contei, né, que eu te mostrei como é que funcionam hoje, tá? Em todos eles você vai ter algum tipo de economia, uns mais, uns menos, mas você vai ter, tá? E só relembrando, como eu mencionei na parte das vantagens, além disso, ainda você vai ter uma viagem bem melhor também, porque você vai ter a ajuda de quem sabe organizar aquilo, de quem sabe planejar aquilo. Agora que eu te falei todas essas coisas, o que eu vou te dizer, tá? Que você precisa avaliar essas informações que eu te falei, né? Pensar o que faz mais sentido pra você. Mas uma coisa eu te garanto, se você for com ajuda, seja ela qualquer que seja, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, vai ser mais barato e vai ser melhor, tá? Nossa, como eu queria que alguém tivesse me dito isso. Há 7 anos atrás, gente, eu gastei um carro naquela viagem, meu socorro. Um carro popular, né? Mas gastei. Meu Deus. Vamos lá. Então, agora, pensa nisso tudo, pensa o que faz mais sentido pra você. Se você prefere aprender como é que faz, eu quero aprender como é que faz, porque eu quero replicar essa economia pra sempre. Quero gastar uma vez só e quero replicar isso pra sempre, tá? Se isso faz mais sentido pra você, um curso vai fazer mais sentido. Se você prefere uma ajuda mais próxima, assim, né, mais no estilo de mentoria, que alguém te oriente, tire as tuas dúvidas, você também pode, inclusive, buscar cursos também, só que cursos que tenham um atendimento especial para os alunos, que tenham aulas individuais, que tenham uma espécie de mentoria envolvida, porque além de aprender, você ainda vai receber essa atenção que você quer, né, mais especializada, mais pontual. Então, você também pode buscar cursos. E se você prefere que alguém faça para você, pelo menos em algum momento, porque você tá sem tempo, fantástico, você só precisa ter a clareza que aí você vai só precisar tomar as decisões porque você vai receber as informações que você precisava para aquilo, tá? Ou que seja um próprio guia pronto, né, um roteiro pronto, enfim, você tem aquela informação. Então, avalie o que faz sentido aqui do que eu te apresentei, tá? Era essa clareza que eu queria trazer hoje para vocês, mostrar essas possibilidades. Vocês encontram esses diversos serviços e produtos que eu mencionei na internet de N pessoas muito boas no que elas fazem, tá? Tem várias que oferecem isso.
Eu não tô falando só isso porque eu tenho algum desses produtos ou serviços, então eu quero deixar claro para vocês que existe muita opção, tá? Eu já trabalhei bastante com consultoria, com os roteiros personalizados. Hoje eu atendo pouco nesse formato, porque a minha atenção maior tá no curso Fórmula de Viagem, então não dá tempo de fazer muita consultoria e muito roteiro, mas eu já trabalhei bastante assim e acabo tendo esse foco maior no curso, tá? Mas como eu disse, tem muitas outras pessoas oferecendo produtos e serviços assim, você precisa procurar o que faz mais sentido para você, o que você se identifica mais, que é o que você precisa se for realmente isso que você quer, tá bom? Então, gente, muito obrigada, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Vou dar uma olhada geral aqui nos comentários que vocês postaram agora. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me avisa. Ó, a Silmara falou que tá sempre aprendendo, tanto no curso e nas lives. A Silmara é uma das minhas alunas, ela tá sempre por aqui. Ó, a Eliege também é minha aluna do curso, ela falou que, ó, aprendendo com o curso Fórmula de Viagem, é fazer uma viagem com menos custo e aproveitando mais a viagem. Essas minhas meninas. A Silmara também lembrou do canal do YouTube, que tem bastante coisa lá, tem bastante videozinho pra vocês, tá? Então, se vocês ficarem com dúvidas naquilo que eu mencionei da parte de agências, quando contratar agência, quando contratar guia, pacote pronto, procurem esse videozinho no canal do Fórmula de Viagem no YouTube, tá? Tá na playlist da Jornada Você Viajante, que foi um outro evento de lives que eu fiz há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, tá? Gente, acho que eu respondi todas as mensagens de vocês. Tô só dando uma geral aqui de novo, só pra ter certeza. Obrigada por estarem aqui. Um beijo, uma boa noite e até lá!